Tá bom, então vamos lá, vamos à palavra. Então, hoje o nosso tema é um tema bem profundo, aliás, tá? É um tema que está no meu coração já há alguns dias, e eu chamei essa palavra de curados pela confissão. Né? Existe um livro que o Jorge Mitian escreveu, que eu recomendo, que chama Curados pela Palavra, né? Ou Sanados pela Palavra, em espanhol. Né? É um livro muito bom, muito antigo, que já teve várias versões, e ele foi relançado recentemente, e eu recomendo que você leia esse livro Curados pela Palavra. E eu quero pegar um aspecto hoje da cura, que eu quero chamar de curados pela confissão. E esse é um tema que está no meu coração esses dias, e eu quero até abrir aqui para vocês, porque talvez mais de algum, não somente eu, mas talvez outros pais estejam sentindo isso, né? Foi até um tema que nós abrimos aqui na reunião de líderes, que nós tivemos 2 semanas atrás, e eu particularmente posso falar, porque eu tenho uma filha pré-adolescente, a Caroline, né, que não está aqui, está na escolinha, né, os pré-adolescentes, estão todos lá, então eu posso falar com um pouquinho mais de liberdade, né? E a gente tem percebido através da Caroline, conversando com ela, ouvindo ela, e também o que ela tem sentido e o que ela tem passado, uma pressão, eu diria que uma opressão vinda de Satanás sobre a vida dela e de várias amigas dela, da idade dela entre 10 e 14 anos. E a gente fica sabendo lá na escola, tem o grupo de meninas lá da escola, tem as amigas, as primas, tem o pessoal, enfim, a gente tem percebido que não é algo isolado. Nós até oramos, né? Nós oramos isso na reunião de líderes, oramos também, se eu não me engano, no domingo passado, meu pai subiu lá na escolinha, né, e ungiu os pré-teens, chamados pré-teens, ou os greens, com óleo, e nós temos sentido isso. E uma coisa que ajudou muito a Caroline, parece que Deus trouxe uma revelação para ela, através de uma palavra que eu ministrei lá em casa, e é essa palavra que eu quero trazer para vocês aqui. Né? É mais ou menos o que eu ministrei para a minha família, diretamente para a Caroline, com a Lorena e a Leia participando. Eu quero abrir aqui para vocês, porque acho que foi a Priscila, se eu não me engano, até trouxe semana passada, Marcos, dá para você conversar esse assunto lá na escolinha e tal. E aí, só que era o dia que estava o Thomas aqui, né? E como nós estamos em família, eu posso falar com vocês tranquilamente, né? O Thomas estava aqui, graças a Deus pela vida dele, e o Thomas ele falava e olhava para mim, né, pastor? E olhava ali toda hora para mim. Aí eu pensei, se eu levantar para ir lá na escolinha agora falar, vai ficar eu fiquei meio assim dividido. Confesso que eu fiquei dividido, que por um lado eu queria ir lá falar com as adolescentes, com as pré-adolescentes, mas por outro lado o pastor estava toda hora, sabe quando a pessoa está pregando e olhando, né, Moisés? E olha, às vezes o pastor escolhe uma pessoa assim, né? E aí você fala, pô, se eu for levantar no banheiro para ir agora, né? E eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei com meu pai, né? Eu falei, pai, eu vou lá em cima falar com as adolescentes, mas se o Thomas tal, qualquer coisa, mas eu fiquei sem graça, eu falei, melhor eu ficar aqui, falei para o meu pai ir lá. E meu pai foi lá, então, estar com os pré-adolescentes, orar com eles. Né? Então, esse é o contexto. Eu estou dizendo isso para os irmãos, para vocês entenderem o contexto da ministração de hoje. Bom, então, o que eu comentei ali com a Caroline, e eu quero comentar com vocês? Que o reino de Deus, ele precisa, tem um aspecto importante, que tem uma parte de Deus, que Deus faz, o milagre, Deus cura, Deus transforma, Deus enviou o seu Filho, Deus nos salva, nos leva de volta para o propósito, né? Estamos estudando isso na escola. Mas tem uma parte, e é isso que eu quero falar para vocês hoje, que está conosco. Tem uma parte que depende de nós, de cada um de nós. E eu vou chamar isso de fé, e eu vou abrir um pouco mais, e vou chamar de atitude. É preciso que haja uma atitude pessoal. Muitas vezes nós andamos no reino de Deus sem atitudes, ou sem atitude. E eu quero tentar trazer para vocês esse entendimento, e no final nós vamos orar, no nome de Jesus. Houve uma profecia que haveria milagres, né? Eu acredito nessa profecia. Para que nós tenhamos atitude.
para que nós não estejamos no reino de Deus como turistas, ou como passageiros, mas que possamos ser peça fundamental naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, fazermos a nossa parte. É importante ter atitude, e é isso que eu quero falar um pouquinho de um aspecto de uma atitude, porque muitas vezes nós oramos, mas não temos atitude. A oração é importante, óbvio que é, precisamos orar sem cessar. Jesus orava, nos deu um modelo. Mas Jesus também tinha uma coisa importante, atitude. Jesus, ele agia pela fé. Nós falávamos hoje de manhã no curso, a palavra crer, no original, ela tem um significado mais amplo. Ela não quer só crer, o crer significa obedecer também. Crer, eu creio e faço. Se creio, eu ajo de alguma maneira. E é isso que eu quero falar para vocês um pouco sobre essa questão de curados pela confissão. Porque muitas vezes nós somos muito bons, e eu falo de mim mesmo, para pedir oração por uma doença, por uma circunstância, por um problema. E essa palavra curados aqui, eu quero abrir a amplitude dela, não é só a cura física, a doença física, que também para doença física, tá? Principalmente para doença física. Mas para doenças outras, doenças espirituais, doenças psicológicas, doenças em geral, doenças na área financeira. Tem pessoas que são doentes na área financeira. É como se houvesse um câncer na área financeira daquela pessoa, ou um câncer na área psicológica. E é isso que eu quero tratar um pouco, porque o Senhor, ele quer nos trazer liberdade, libertação. O Senhor quer nos trazer para um nível de espiritualidade mais profundo. Eu creio nisso. Mas para isso tem uma parte que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair da zona de conforto, espiritualmente falando. Nós precisamos nos arriscar em atitude de fé. Nós precisamos agir com atitude de fé. Nós às vezes esperamos acontecer para então acreditar. Mas o Senhor nos chama para dar passos de fé, atitudes de fé. Se eu creio, eu tenho que agir daquela forma, como eu creio. Se a palavra fala que eu sou filho de Deus, eu acredito e vivo como filho de Deus. Se a palavra fala que eu sou vencedor, eu acredito e ajo como um vencedor. E é essa a linha de raciocínio da manhã. Vamos lá, vamos ler o texto. Pode passar. Nós vamos ler o texto de Tiago 5, 13 e 16. Muito direto. Aliás, o livro de Tiago, provavelmente esse Tiago aqui, muito provavelmente é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, né? Então, ele sabia o que ele estava falando. Ele conviveu com Jesus vários anos, né? E eu recomendo que você leia a carta de Tiago, são instruções diretas para a igreja. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então esse texto, eu grifei aqui em amarelo alguns pontos. Tenta apagar essa luz aqui, por favor, para ficar melhor para o pessoal ver. Eu grifei em amarelo alguns pontos que eu acho que são importantes aqui. Um deles é, faça oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Aqui, vamos pensar assim em partes. Aqui é qualquer um de nós. Nós podemos ter uma atitude aqui. Nós nos deparamos com problemas o tempo todo, na empresa, na escola, na faculdade. Aí a pergunta que eu faço para você é, você tem feito oração pelas situações de sofrimento que você vê nas pessoas? Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Você é um agente de Deus. E quando você vê alguém sofrendo, você pode orar.
Simples assim. Você pode orar. Depois, ele fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Aqui tem uma outra atitude, de chamar os presbíteros, de chamar os pastores para orar por essa pessoa. Aqui não é os pastores se oferecendo. E eu estou falando isso de forma prática, porque às vezes acontece isso. Às vezes a gente sabe de alguma situação, e a gente vai atrás daquela pessoa, liga, vai fazer uma visita. Então é os pastores indo, porque percebeu uma situação. Mas quando nós entramos no detalhe da palavra, tem um detalhe aqui que é: chame os presbíteros da igreja. Eu percebo, não sei se, vou falar em linhas gerais, que às vezes as pessoas, não sei porquê, elas têm uma doença, e elas não chamam os presbíteros da igreja para orar por ela, ungindo com óleo. Então o primeiro ponto lá, faça oração, é toda a igreja, vai orar. Mas aqui tem uma outra atitude, pegar o telefone, ligar para o pastor e chamar. Percebe que é uma atitude? Eu já falei com algumas pessoas, vamos orar, posso ir na sua casa? Pode. Legal. Mas parece que eu estou querendo mais a cura da pessoa do que a própria pessoa. Então aqui é importante entender isso. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Essa atitude de você chamar, quando os presbíteros chegar na sua casa e ungir com óleo, em nome do Senhor, o poder não está nos presbíteros, o poder está em Jesus. Mas aqui tem uma instrução clara de atitude de fé. Eu acredito que às vezes não chama porque não acredita que vai ser curado. Porque se você tem uma instrução bíblica dizendo chame os presbíteros, e você não chama, e você está sofrendo com aquela doença, ou com aquele problema, por que não chamar? Quero dizer que nós estamos à disposição. Chame os presbíteros da igreja. E é pessoal, porque às vezes a mãe chama para o filho, né? Isso também acontece. Vai lá na minha casa orar pelo meu filho. Tá bom, a gente vai, nós sempre vamos. Mas é diferente do próprio filho que está doente falar: vem aqui na frente. Vem aqui, presbítero, orar pelo meu filho e ungir com óleo em nome de Jesus. E depois, o outro item, a oração da fé salvará o enfermo. Aqui também mostra uma outra coisa, que tem oração e tem a oração da fé. Tem a oração e tem a oração da fé. Se tem a oração da fé, é porque tem oração que é sem fé. Porque às vezes a gente faz oração protocolar. Às vezes nós oramos, mas nós oramos assim, muito sem atitude, muito sem acreditar, muito sem... E o Senhor está chamando para a oração da fé. E aí creio eu, não está escrito ali, mas eu creio que é por isso que chama os presbíteros. Porque os presbíteros vão vir com uma carga de fé. E vão trazer fé. E vai orar, e vai ungir com óleo. E tudo isso vai trazer uma carga de fé do sobrenatural de Deus. Para que haja cura. E o Senhor salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Nós temos o exemplo da sogra de Pedro. Se vocês pegarem o texto, ela foi curada por Jesus e em seguida ela já estava trabalhando, ela já estava servindo. Porque não é só uma cura para ficar na boa. É uma cura que traz uma reação de trabalho, de serviço. A sogra de Pedro levantou e já estava servindo. Então o Senhor o levantará. E quando nós somos levantados, nós precisamos andar, caminhar. E se houver cometido pecado, por que fala se houver? Porque nem toda doença é por causa de pecado. Então fiquem tranquilos quem está doente, tá bom? Acontece, todos nós ficamos doentes, né? Nem toda doença está ligada ao pecado, mas o contrário é verdadeiro. Todo o pecado causa doença. Todo pecado causa doença.
E aí vai falar que os pecados vão ser perdoados. Olha que interessante esse versículo. E aí termina essa parte, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, aí vai o outro versículo. Confessai, pois, é uma sequência, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Percebe que não é para ser perdoado? Interessante essa análise. Se eu tivesse escrito, se eu fosse Tiago, eu teria escrito: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem perdoados. Só que nota que você já foi perdoado ali em cima. Você já acabou de ser perdoado porque você fez a oração, você chamou os presbíteros, foi ungido com óleo, a oração da fé, e você foi perdoado em Cristo Jesus, porque o perdão já lhe foi concedido lá na cruz por Cristo Jesus. Ora, para que confessar então? Para que confessar? Para ser curado. Porque Deus faz todo esse trabalho que nós estamos falando por você. Mas se você não confessar, se não sair da sua boca o teu pecado, você não fica sarado, você não é curado. Então é uma atitude de abrirmos a nossa boca para nós falarmos o podre que está dentro de nós. Para nós jogarmos para fora. Algumas pessoas até usam uma expressão forte de vomitar o pecado. E esse processo traz cura para a nossa vida. Traz salvação para nós. E no versículo termina dizendo: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Porque aí, quando nós confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados através do processo inicial, somos curados, nós nos tornamos justos em Cristo. Quando nós estamos limpos do pecado, nós nos tornamos justos em Cristo. A nossa súplica tem um efeito. Aí a oração é super importante. E é isso que eu conversava com a minha filha. Falava assim: filha, você precisa ter uma atitude de filha de Deus. Deus não tem neto. Deus tem filhos. E a palavra está dizendo assim, 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 assim. E você precisa agir assim, 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 assim. Porque não adianta a gente só ficar orando se você não tiver uma atitude de fé. E ela, graças a Deus, caiu a ficha dela e ela começou a mudar o pensamento dela. E nós vimos Deus libertando ela dessa opressão que tem oprimido, que é uma opressão que vem de fora. E nós vamos recuar, pergunto eu, nós vamos recuar porque o diabo tem atacado os nossos filhos? Nós vamos dar um passo para trás e vamos entrar e nos esconder na zona de conforto porque o diabo está nervoso? Porque o diabo está furioso? O que nós vamos fazer? Vamos tirar o time de campo? De jeito nenhum. Nós vamos avançar com mais garra, com mais atitude, com mais alegria, porque eu fico muito feliz quando eu estou sabendo que o diabo está bravo comigo. Isso é um sinal de que eu estou andando no caminho de Deus. Porque se eu estiver andando no caminho do diabo, ele fica de boa comigo. Mas quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, quando nós começamos a confessar os nossos pecados, quando nós começamos a perdoar a quem nos tem ofendido, aí o diabo começa a ficar nervoso. Glória a Deus. E aí ele vem tentar tirar a fé da igreja, a fé dos pastores, a fé dos líderes. Ele vem com sofismas, dizendo: cuida da sua família, foca na sua família, deixa a igreja, que a igreja se cuida, foca na família. Você tem que cuidar da sua filha, claro, é verdade. O diabo usou a palavra com Jesus, vocês lembram? Na tentação que nós estamos lendo lá em Marcos. Está escrito, o diabo teve essa audácia de falar para Jesus: está escrito. E Jesus falou: também está escrito. Jesus respondeu com a palavra. Então é tempo, queridos, é tempo de que o diabo está tentando derrubar os nossos filhos e a nós mesmos, porque ele está vendo que a congregação está crescendo, ele está vendo que as pessoas estão chegando,
Nós contamos aí esses dias 14 pessoas novas, entre adultos e crianças que estão chegando no nosso meio nesses últimos 2 meses. E tem muito mais por vir. E aí o diabo está doido da vida, porque a igreja está se movimentando. E aí eu falava isso para minha filha, nós vamos reagir em Cristo Jesus. Nós vamos dar passos de fé, como o povo do Egito que começou a andar sobre o Mar Vermelho, e aquele mar foi se abrindo por fé, diante da palavra do Senhor, porque tinha uma palavra liberada para eles. E eu quero convidar você, meu irmão, nessa manhã, a estarmos juntos, nesse movimento de oração, de confissão de pecados, de libertação das nossas vidas, porque esse é o único caminho que nós temos para quem nós iremos, se só Jesus tem palavra de vida eterna. É assim que você vai guerrear em favor dos seus filhos. Passa o próximo, por favor. Perceba alguns pontos importantes, a importância da oração dos irmãos. Nós falamos o primeiro ponto, a importância da oração dos presbíteros. Chame os presbíteros. A unção com óleo é bíblica, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você sabe que Jesus ele fez várias coisas, às vezes uma vez só, né? Quando ele, por exemplo, cuspiu no chão, fez um barro e colocou nos olhos daquele cego. Ele fez isso uma vez só, não foi? Que a gente saiba, pelo menos, né? Que a gente saiba. Então tem coisas que Deus faz, Ele move, que às vezes não é uma nova doutrina. Não é uma nova doutrina. Mas nós temos que estar sensíveis. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, as nossas filhas estavam com medo de dormir. Estavam com medo, né, Leia? E aí a gente orava. Não, filha, Jesus está com você, pode dormir. Vamos orar, em nome de Jesus, Jesus. E elas, né, ficavam com aquele medo de dormir no escuro, medo de ficar no quarto. E um medo. E nós oramos 1, 2, 3 lá, e esse negócio não passava. Aí eu falei, Senhor, como é que a gente faz, né? Porque tem um pouco, né? Tinha um pouco, tem aquela coisa que a gente vê, às vezes é um pouco malandragem da criança, né? Que quer dormir com os pais e tal. Mas chegou um dado momento que a gente percebeu que era algo espiritual. Aí eu orando, Deus me deu uma estratégia. Unge a sua casa com óleo. E expulsa os demônios da tua casa, cômodo por cômodo, na frente das suas filhas. E aí eu orei em cima disso, falei, vamos lá. Aí nós fomos lá no quartinho, mais lá no banheirinho da empregada lá. E eu ia lá, ungia com óleo e falava, Senhor, Satanás, demônio que está no banheiro aqui agora, vai embora no nome de Jesus. Você está expulso da nossa casa em nome de Jesus. Ia lá no outro quartinho, e elas vindo, vamos lá, vamos junto, todo mundo orando. E nós fizemos essa procissão dentro de casa, e nós fomos expulsando os demônios. Nós já tínhamos orado várias vezes. Eu já tinha a minha fé, sem dúvida nenhuma, que o demônio já tinha saído ali, não tem demônio ali. E se tem, está ali só observando, não tem poder nenhum, né? Mas Deus me deu aquela estratégia naquele momento, porque minhas filhas precisavam visualmente ver aquela atitude. Então a gente não tem hábito, e nem recomendo que faça isso, tá? Não é bíblico, você ficar ungindo objetos. Tá? A gente não unge objetos, né? Mas naquele momento foi uma estratégia que Deus me deu. Tá? E eu nunca preguei sobre isso, nem sei se eu devia estar falando sobre isso, porque pode criar uma nova... né? Não precisa ungir sua casa já é santa, porque o lugar que você pisa é santo. Mas naquele momento, então eu estou falando isso porque isso é uma figura. Vamos trazer para a palavra, unção com óleo agora nas pessoas. Isso sim é bíblico. Os pastores ungindo com óleo. Nós temos que acreditar mais nisso do que no remédio. Nós temos que acreditar mais nisso do que no plano de saúde, ou no hospital, ou na cura do remédio. Nós temos que perceber isso, queridos, porque às vezes eu vejo no nosso meio, na minha própria casa, tá? Quando eu falo nosso meio, eu estou me pondo junto, tá? Às vezes a gente tem um problema, a gente quer levar no médico. Reação, vamos no médico. Eu não tenho problema nenhum com o médico, gosto dos médicos, de vez em quando vou no médico.
Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, o médico não sabe quase nada, perto do que Jesus sabe. E Jesus deixou a receita. Então perceba, é mais importante que você ore, que você chame os presbíteros, que você unja com óleo dentro da instrução bíblica, do que levar no médico. Depois você pode levar no médico. Nós não temos problema nenhum com o médico, quero deixar isso bem claro. Se você quer ir no médico, vá. E o médico tem sido instrumento de Deus nas nossas vidas. Mas o médico vai te dar um pó ali, uma química, um comprimido, vai te dar ali algo. Deus tem algo melhor para nós. Agora eu quero chegar na confissão dos pecados, que é o ponto central da nossa conversa. Vamos para o próximo. Confissão de pecados, queridos. Nós precisamos rever isso nas nossas vidas. Nós precisamos rever isso nas nossas vidas. Eu tenho sentido isso na minha própria vida e tenho orado ao Senhor e tenho a percepção de Deus que a palavra não é só para mim, é para toda a congregação. Tenho essa percepção de Deus, de que nós temos que mudar o hábito. Nós muitas vezes temos uma dificuldade muito grande de confessar os nossos pecados. Mas eu creio que aqui tem um ensinamento, uma base. O Mozart falou, né? Ensinamento, base, palavra de Deus. Quando nós somos curados, confessamos nossos pecados, nós somos curados. Essa cura traz libertação. Muitas vezes nós não temos sentido esse sentimento de libertação, porque tem coisa escondida na nossa vida. Tem coisa que não está confessada. Tem coisa que está mais ou menos confessada. E eu falava isso para minha filha, para a Carolina. Falei, filha, tem coisas que a gente conhece a vida dela, nossa filha. Falei, tem coisas que a gente confessa por tabela. Sabe o que é tabela? Você, em vez de chutar direto, você chuta na tabela, né? Ou na hora de fazer o basquete. Nós vamos dando dribles naquela forma de como confessar. Às vezes a gente não confessa, a gente fala no geral, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Mas o Senhor quer trazer a gente para um nível de que a gente possa falar claramente o nosso pecado. Aquilo que está dentro do nosso coração, que o Espírito Santo nos aponta. Que você possa falar a quem de direito. O que é quem de direito? É a pessoa ofendida. Normalmente marido e mulher, né? Maridos, eu vou dar a dica. Se você conseguir confessar para sua esposa, o que for, é a pessoa mais próxima de você. E esposa, a mesma coisa. Pais, confessarem para os vossos filhos. Filhos, confessar para os vossos pais. A confissão que traz cura. A confissão que traz paz. Quando nós confessamos o nosso pecado, aquela angústia que fica dentro de nós, aquela guerra que fica dentro de nós, ela vai embora. A confissão nos traz paz. A confissão nos traz humildade, porque ninguém é soberbo depois de uma confissão. A confissão nos joga para baixo. A confissão nos tira do pedestal, nos tira da plataforma. Ela traz humildade para nós. Nós andamos mais quietinhos. A humildade gera frutos. Por que eu coloquei gera frutos? Porque nós muitas vezes estamos impedindo a nossa vida espiritual de crescer. Nós temos impedido que a nossa família cresça. Às vezes nossos filhos estão sendo atacados por causa dos nossos pecados dos pais. E foi isso uma coisa que mexeu comigo também nesse caso que eu estou falando. Se eu dou brecha dentro da minha casa, se eu não tenho uma vida limpa, se eu não confessar os meus pecados, isso afeta os meus filhos, porque o diabo tem onde se pegar. Então nós, quando andamos com pecado ou pensamentos escondidos, a gente impede o crescimento da obra de Deus dentro de nós e da nossa família, e da nossa célula, e da nossa congregação. Muitas vezes o problema está lá dentro, escondido. E nós não fazemos nada, a gente
disfarça conosco mesmo. Nós mentimos para nós mesmos. Essa é a pior mentira, viu? Se é que existe mentira pior, né? Se é que existe. A pior mentira é aquela que você conta para você mesmo. É aquela que é o auto-engano. A confissão, ela influencia positivamente as pessoas próximas. É muito bom quando você confessa. Essa confissão, ela é como se fosse um campo magnético atingindo as pessoas. Jesus cresce dentro de nós, porque Jesus cresce à medida que nós diminuímos. Não é isso que João falou? Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Quando nós confessamos, a gente vai lá para baixo. Nossa moral vai lá para baixo, né? Nossa posição, né? A gente tem que se humilhar, e aí nós abrimos espaço para que Jesus cresça dentro de nós. Nos coloque em nosso lugar, porque o nosso lugar é lá embaixo. O nosso lugar é aos pés de Cristo. A confissão nos traz isso. E uma das coisas muito legais da confissão é que ela nos livra da acusação de Satanás. Porque Satanás fica te acusando. Satanás é o acusador. E se ele sabe de alguma coisa que está escondida, ele fica na tua mente. Ele fica na tua mente, te acusando, te acusando, te acusando, te acusando, te acusando. Quando você põe para fora, o diabo perde o direito de te acusar. Vamos avançando. Outro texto importante, eu já estamos caminhando para o final. Nós vamos orar. 1 João 1, de 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é essa, que Deus é luz. Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. A luz tem a ver com uma vida transparente, uma vida aberta. Trevas tem a ver com coisa escondida, coisa errada. Olha o cis aqui, eu marquei 5 cis aqui. Ó. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que palavra forte. Se nós estamos dizendo, mantemos comunhão e estamos nas trevas, nós estamos mentindo. Ou seja, não tem espaço para nós vivermos com coisas escondidas na nossa vida, por um verdadeiro cristão. Se porém andarmos na luz, aí vem a contrapartida. Se porém andarmos na luz, confessando nossos pecados, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Opa, outro item importante. Pecado escondido, situação escondida, pensamento escondido, nos impede a comunhão. Nos impede a comunhão. Você quer estar livre para ter comunhão, que está em paz? É andar na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. Se tem uma consequência. Se você faz isso, você ganha aquilo. Se você não faz, você ganha outro. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Opa, isso aqui me trouxe um consolo. Que eu pensei, pô, não sou só eu. Não sou só eu. Todos nós, queridos. Quem pode levantar a mão, né? E tacar a primeira pedra, né? Quem pode tacar pedra? Quem nunca pecou? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores, queridos. Se confessarmos, porém, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, olha, esse é mais forte para mim. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Está fazendo quem mentiroso aqui? Jesus. Um detalhe importante. Se a gente fala que não tem pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Vamos avançar aqui. Então, resumo. Se andamos nas trevas, mentimos. Se andarmos nas trevas, nós mentimos. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não temos cometido pecado, também mentimos e fazemos Jesus mentiroso. Olha a consequência grave para você, para os seus e para o próprio Jesus,
quando você não confessa o seu pecado. Por outro lado, Jesus nos dá, se andarmos na luz, aí sim, Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não só nos perdoa, mas Ele purifica. Percebe que tem o perdão e a purificação? A purificação é algo mais profundo. Jesus nos perdoa de todo pecado se confessarmos os nossos pecados. E para finalizar, queridos, o último slide, acho que é o último, eu quero falar um pouquinho da ceia aqui. Esse último versículo a gente conhece tanto, esse texto, né, 1 Coríntios 11, mas tem esses 3 versículos aqui, que é importante nós termos consciência. Hoje não é dia de ceia, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter ceia. Tivemos ceia semana passada, né, ou retrasada. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Isso aqui já é nova aliança. Isso aqui já é evangelho da graça. Isso aqui é Coríntios, é Paulo escrevendo para os Coríntios, depois de Jesus. Aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Vamos conectar essa palavra com tudo que a gente falou até agora. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. São 2 situações, fraco e doença. Fraqueza traz doença. Às vezes o cara não está doente ainda, mas já está na fraqueza. E não são poucos os que dormem. Discernir o corpo é entender o corpo, é perceber a importância do corpo. É você saber que você é parte do corpo de Cristo, você é nova criatura, que o teu pecado contamina o corpo. Não está só o problema, queridos, você se batizou, eu me batizei, nós entramos no corpo de Cristo, fomos enxertados em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O meu pecado, ele não prejudica só a mim. Ele prejudica a mim, a minha esposa, as minhas filhas, os meus amigos, a minha igreja, ou a igreja, a parte da igreja que eu faço parte. Então, segurar pecado, queridos, não é de Deus, acho que está bem claro isso, né? E eu quero agora, junto com vocês, nesse ensinamento, aqui não fazendo nada por emoção, nesse momento, né? Mas eu quero orar por vocês agora, né? Não vou chamar ninguém aqui na frente, porque eu entendo que o Senhor quer trabalhar com a gente de uma forma mais profunda, muito mais do que vir aqui, alguém eventualmente, né, pode ser que alguém está sentindo de Deus, de abrir o coração aqui, glória a Deus por isso. Se o Espírito Santo te tocar, tenha liberdade, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor quer nos levar para um grau de vida, de igreja mais profundo, em que nós tenhamos o hábito de confessar os nossos pecados, com mais frequência, na mesma medida que nós pecamos. Nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias. É assim que o Senhor deseja. E é difícil. Para mim é super, super difícil. Porque eu fico qualificando, já confessando para os irmãos aqui, né? Quero confessar para vocês. Muitas vezes eu fico falando, não, mas esse pecado aqui foi só um pensamento que eu tive. Esse aqui eu não preciso confessar, eu vou confessar só para Deus. Beleza, então eu já resolvi aquilo no meu entendimento, né? Eu briguei com a Leia, mas não foi uma briga, na verdade a gente não brigou, né? Eu só falei mais ríspido com ela, né? E aí eu tento provar para mim mesmo que aquilo não é uma briga, aquilo não foi uma coisa errada, né? Afinal de contas, ela precisava ouvir alguma coisa. Brincadeira, meu amor, claro que não, né? Aliás, o problema lá em casa, eu já digo isso, sou eu, não é ela, tá? Eu que sou o chato da casa, né? Então, nem desconfiavam, né? Mas assim, mas aí o Espírito Santo às vezes me fala, não, você precisa pedir perdão para sua esposa, você tratou ela ríspido, você tem que falar isso com ela. Só que aí no dia a dia, é tanta situação, aí você vai para o trabalho, né? Aí você tem os problemas do trabalho e tal. Chega em casa à noite, você só, oi meu amor, tudo bem, bom dia e tal. Vira a página. Foi uma coisinha pequena. Eu creio que o Senhor quer nos levar nesse nível, né? E às vezes vem esse pensamento, isso que eu estou dizendo para você, vem o meu pensamento, eu estou abrindo para vocês aqui, de chegar e falar, não posso deixar isso aí parado.
Eu tenho que falar, Leia, me perdoe, porque hoje de manhã, ontem à noite, eu fiz isso, falei aquilo. Uma coisa às vezes pequena. Quando a briga é maior, eu peço perdão, viu, queridos? Fica tranquilos. Quando no meu nível de entendimento é caracterizado uma briga, aí eu peço perdão. Mas e quando é mais ou menos? Quando eu fui duro, ou eu falei demais, ou quando eu fui duro com as minhas filhas, quando eu sou às vezes meio duro demais, passa da medida, e você voltar com o seu filho e falar, filho, eu quero te pedir perdão, porque ontem eu falei bravo, ontem eu falei isso, eu quero te pedir perdão, ora pelo papai, em nome de Jesus. O Senhor quer essa prática nossa. Isso é um nível mais forte de santidade. Quando nós erramos com as nossas finanças, por exemplo, nós muitas vezes fazemos coisas muito erradas nas finanças, tomamos decisões muito erradas, e a gente simplesmente segue a vida, porque a gente não quer se humilhar, e falar assim, eu preciso pedir perdão para vocês, porque eu não faço administração de acordo com a palavra de Deus, eu quero pedir perdão porque eu não tenho contribuído, eu quero pedir perdão porque eu não tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida financeira. E coisas assim, e vai. Porque às vezes o pecadão, entre aspas, aquele chamado pecadão, a gente até sabe que tem que confessar, né? Se é um adultério, fornicação, um roubo, né? Uma mentira. Essas coisas eu acho que são óbvias, né? Precisa confessar mesmo, né? Mas às vezes tem aquelas situações sutis, de intenção. Sabe, uma intenção. Às vezes até uma boa intenção. Vou dar um exemplo. Às vezes você pode ir lá, uma cesta básica, ou uma coisa qualquer, você doa alguma coisa. Só que você lá no fundo do seu coração, você está doando aquilo para ser reconhecido. Para que os irmãos vejam. Para que os irmãos falem assim, pô, que legal. Isso é uma coisa totalmente interna. Ninguém sabe. Todo mundo vai falar, que legal que você doou, né? Que bom que você está doando, ajudando, servindo. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E muitas vezes a nossa intenção, o nosso coração, a Bíblia fala que é extremamente enganoso. E quando nós percebemos isso, confessa. Chama uma pessoa da sua confiança, sua esposa, seu marido, seu pastor, seu discipulador, seu filho, uma pessoa a quem de direito, que vai entender o que você está falando. E fala, olha, quando eu fiz aquilo, quando eu doei aquele 100 mil reais para o meu irmão, eu quis aparecer, me perdoe. Está perdoado, em nome de Jesus. Simples assim. Devolve os 100 mil agora. Aí, opa lá, aí já vai ter outro pecado aí já, né? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que às vezes Deus fala no nosso coração coisas que só a gente sabe. Só a gente sabe. Né? Deus sabe de tudo. E nós também sabemos de tudo de um jeito que nós. A nossa esposa sabe um pouco mais também, assim, um pouco menos que a gente daquilo da nossa vida. Mas isso daí, queridos, é muito bom, porque nós vamos viver uma vida mais espiritual. Nós vamos colher os frutos disso. Nós vamos começar cada vez mais. Eu estou dizendo para vocês porque eu creio que nós já temos essa prática, tá? Eu creio que o Senhor já trouxe essa prática para nós há algum tempo. Mas o que eu tenho percebido é que Deus quer que nós avancemos. Que nós avancemos nesse entendimento no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Você pode curvar a sua cabeça. Deixar o Espírito Santo de Deus. Acho que tem um último slide aí, deixa eu ver. O desafio é esse, tá? Vou deixar o desafio aqui para todo mundo, tá? Orar, ouvir a voz de Deus e confessar os nossos ou os vossos pecados. Na medida que o Espírito Santo tocar você. Para que a gente possa ter uma igreja forte, como se diz, né? Uma igreja viva, famílias vivas, famílias verdadeiras, no nome de Jesus. Pai Santo,
eu coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, junto com a dos meus irmãos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, para que o Senhor nos ensine a confessar os nossos pecados da maneira correta, no nome de Jesus, Senhor. Coloco a minha vida em primeiro lugar, Senhor. Muda, Senhor, o meu entendimento, a minha percepção, para que eu possa confessar, Senhor, as minhas debilidades, os meus pecados, com mais frequência, com mais naturalidade. Me ajude, Espírito Santo, a buscar essa vida espiritual mais próxima da Tua vontade, da vontade do Pai. E oro também pelos meus irmãos aqui, nós todos aqui, para que Teu Santo Espírito possa tocar os nossos corações e as nossas mentes nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, flua no nosso meio. Espírito Santo, nós abrimos nossos pensamentos, nosso coração, para que o Senhor toque nesta manhã. Que possamos sair daqui comprometidos com nós mesmos, com o Senhor, a mudarmos a nossa forma de conduzir as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nós os homens dessa congregação. Nos ajude, Senhor, a sermos exemplos de confissão, exemplos de humilhação bíblica, como a palavra ensina. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, restaura dentro de nós, Senhor, o primeiro amor, de tal forma, Senhor, que não percamos o que o Senhor tem feito nos últimos dias no nosso meio. Nós queremos avançar, nós queremos caminhar nesse sentido, Senhor. Nós queremos que a igreja cresça. Nós oramos para que o Senhor envie novas pessoas, Senhor. Que o Senhor nos dê estratégia que vem do Teu coração, Senhor, para proclamarmos e edificarmos em Cristo Jesus, sem abrir mão dos princípios, daquilo que é santo, consagrado a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu oro por cada pessoa aqui da igreja agora, dessa congregação, para que o Senhor fale na medida que cada um precisa ouvir, Senhor. Aquilo que foi falado de mim mesmo, seja queimado, Senhor. Que não fique no coração nem na mente dos meus irmãos, Senhor. Aquilo que vem do Teu Santo Espírito, Senhor, possa fluir, possa permanecer, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. E para a Tua glória, Senhor. Amém, amém e amém, Jesus.